da festa, você já reparou que o nosso copo, o nosso prato nunca fica vazio? Porque nós somos íntimos. E até o seguinte, às vezes a festa de alguém da nossa família, o que a gente faz? A gente chega com o garçom e fala que é parente de quem está festejando. Por quê? Porque ele não vai deixar você com fome. E assim o povo está assim com Deus. E se você está com intimidade com Deus, aí começa a glória. Começa a glória, começa a glória. Se nós pararmos para analisar e falar aqui, eu acredito que aqui todo mundo já ouviu falar de Zaqueu. Todo mundo já ouviu falar na cidade de Jericó. Por quê? Por causa do cego Bartimeu, ou seja, o cego sem nome. Barcego. Timeu era o nome do pai dele. Interessante é que a cidade de Jericó tinha um mistério. Por quê? Porque ela ficava dividida em 2 portais. E qual o outro mistério que tinha na cidade de Jericó? A cidade de Jericó, ela estava preparada, ou seja, propícia a receber um milagre. Como assim? Porque Jesus já entra curando e libertando. E quando ele sai visitando. O único problema que tinha, que Zaqueu ele correu e subiu. E para ver Jesus, você não tem que subir, você tem que descer. E se você quiser ver Jesus, começa na glória, começa na glória. Você tem que descer da glória, desce da glória, desce da glória. Rapaz, o negócio está ficando quente aqui, cara. O negócio começou a ficar quente aqui. O interessante é que é o seguinte. Jesus ele costuma quebrar protocolo. Como assim quebra protocolo? Sabe por quê? Porque se a cidade de Jericó ela ficava dividida em 2 portais, um era amaldiçoado por Josué e o outro abençoado por Herodes. E Jesus já entra curando e libertando Bartimeu lá do lado que era amaldiçoado por Josué. E não interessa a situação que você está hoje. Jesus hoje ele vai te libertar. Quem acredita nisso? Começa a falar aí. Quem acredita que Jesus vai estar aqui? Hoje tem cura, salvação e libertação. Aleluia! Eu não sei quem está precisando de cura e libertação, mas está chegando aí. Quem acredita? Aí Jesus ele vai caminhando. E durante o percurso lá em Jericó ele vai trabalhando. E para quem não sabe, Jericó era uma cidade muito movimentada. Permita-me uma conjectura. Eu vou comparar Jericó ao centro de Alcântara, que nem na pandemia parou. Ali se comprava muita coisa, se vendia, e ali tinha os chefes dos publicanos. Ou seja, essa Bíblia minha ela tem uma atualização um pouco diferente, mas é que eu estou tão acostumado nela que se eu saio dela eu me perco. E ali, o que significava publicano? Cobradores de impostos, que cobravam os impostos e enviavam para Roma. Só que ali ninguém gostava dos cobradores de impostos. Por quê? Porque eles enviavam para Roma e a Roma estabelecia um valor e eles colocavam o valor em cima para ganhar alguma coisa em cima. Ou seja, Zaqueu era um cara indesejável. E ele não era simplesmente um publicano, ele era chefe. Olha só, Deus ele vai mudar a sua história hoje. Não interessa quem gosta de você ou quem não gosta. Jesus hoje vai visitar a sua casa. Quem quer nisso, dá glória aí, dá glória aí. Interessante é que é o seguinte, a Bíblia vai dizer, né, que quando Zaqueu ouve dizer que Jesus ia passando, ele toma uma atitude de correr. Veja bem, Zaqueu era um homem importante, tá? Zaqueu era chefe. A Bíblia não vai falar que ele era um publicano comum, ele era chefe. Eu acredito que naquela corrida dele, como ele era chefe, usava-se aquela roupa longa, ele tinha que segurar as vestes e correr para quê? Para não aparecer suas vergonhas. Interessante que eu acredito que quando Zaqueu corria, muita gente acompanhava ele. Ou seja, imagina você é um homem bem sucedido e eu sou teu segurança. Você corre com a mala e eu atrás, entendeu? E muita gente que não gostava dele via ele passando. Imagina a crítica que aconteceu. Todo mundo devia criticar Zaqueu. Não interessa quem está te criticando. O negócio seu é com Jesus. E se o seu negócio é com Jesus, se prepara para receber. Se prepara para receber. Gente, o negócio está ficando bom. E aí, olha só, ele não parou para ouvir o impedimento. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós queremos ter um encontro com Jesus e quando alguém critica, quando alguém bota uma barreira e impede, a gente fica sentidinho e quer parar. E Zaqueu não viu nada disso não. Zaqueu correu e avançou. E é assim que nós devemos fazer nessa noite. Quem está disposto a avançar a favor de Jesus aí? Quem está disposto a avançar a favor de Jesus? Quem está disposto? 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 Glória a Deus! Você sabe por quê? Porque tudo que é muito fácil, a gente não dá valor. Tudo que é muito fácil, a gente não dá valor. Você está entendendo como é que é? Olha só como foi no encontro com Jesus.
Isaías 37, 29. Por causa das suas palavras, tua arrogância chegou até os meus ouvidos. Eis que eu porém as mãos, nariz, freio nos lábios e parei voltar pelo mesmo caminho onde vieste. Eu sempre falo isso. Quando você vai trabalhar de manhã, você vai bem, porque você vai descansar. E quando você volta, você está cansado da beça, porque você trabalhou o dia inteiro. E muitas das vezes, para encontrar com Jesus, a gente tem que voltar. E pelo caminho que foi. E aí, quem está disposto a voltar cansado a encontrar? Quem está disposto? Eu vou beber água aqui, gente. Olha, eu estou sentindo a presença real de Jesus aqui. Eu estou sentindo a presença real. Interessante né? Que a Bíblia vai dizer que ele subiu numa figueira brava. Por quê? Porque Zaqueu era pequenininho, ele era de pequena estatura. Você está entendendo? E ele subiu por quê? Porque ele queria chamar a atenção do mestre. Eu acredito que ele subiu e segundo os estudiosos, a figueira brava ela era cheia de espinhos, muitos galhos, muito alto. E aí é o seguinte, ele podia no meio do caminho desistir. Não, a vontade de Zaqueu encontrar com Jesus era tão grande que ele passou em cima de tudo. E quem está disposto a subir na figueira brava hoje? Só para chamar a atenção do mestre. Porque olha só, como eu falei, para chamar a atenção do mestre não é subindo, é descendo. Quando você subir diante de Jesus, ele cresce com a sua vida. É assim que é esse negócio. Olha só, eu não sei com quem Jesus está falando hoje, mas o negócio está ficando bacana aqui, eu não sei. Porque eu não preparei para pregar, porque muitas das vezes na nossa vida nós nos embaraçamos, ou até mesmo nós estamos dentro da casa de Deus, mas não estamos dispostos a encontrar com Jesus, ou estamos aqui por pai. Olha só, vou dar uma pausa aqui, me faz lembrar do chamado de Isaías. Por quê? Porque nós sabemos que no começo do chamado de Isaías, do profeta messiânico, sabemos que ele vivia na condição do rei Uzias, que era tio dele. Então ele vivia ali no trono, ele vivia ali no palácio, tá? Ele vivia ali debaixo da coisa, ele profetizava, ele tinha assim uma certa regalia ali. Por quê? Porque ele vivia na condição do rei Uzias. Aí a Bíblia vai falar que no ano que morreu o rei Uzias, que Isaías teve a visão. E aí quando ele teve a visão, tá? Acredito eu que ele viu o trono de Deus bailar. E ele viu os anjos ali, ele reconheceu que ele não era digno, que ele era homem de lábios impuros. Acredito eu, permita-me uma conjectura, que o anjo pegou a pinça, foi no lábio dele e tocou. Ali mudou a história de Isaías. E muitas das vezes é assim. Por quê? Porque a gente entra no culto, entra, sai. Mas será que nós queremos mudar de vida? Assim como Zaqueu partiu para encontrar Jesus, ó, Jesus hoje está tocando no seu lábio com a brasa de fogo. Jesus já está tocando, tá tocando. Quem vai Jesus pode dar glória aí, dá glória aí, que o negócio tá aí. Glória a Deus, interessante que aí Zaqueu sobe, né? Zaqueu sobe. E Jesus tem as formas dele trabalhar. Aí Jesus chega e fala, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. Desce depressa, por quê? Porque hoje me convém posar em sua casa. Aleluia! Não, vocês não entenderam. O povo não está comigo nesse culto, não, gente. Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém posar em sua casa. Glória a pergunta é, pergunta pro seu irmão, você está igual Zaqueu? Você está preparado para receber Jesus na sua casa? Você está igual Zaqueu? Você está igual Zaqueu? Aleluia, glória! Interessante que ele desce, né? Ele desce. E Jesus, ele tinha um grupo de seguidor. Tinha um povo que seguia Jesus porque acreditava nele, porque servia. E tinha um grupo que seguia Jesus porque queria ver ele falhar, ou queria ver ele deixar alguma coisa, ou fazer alguma coisa que não era bacana aos olhos do povo. Sabe por quê? Porque olha só, às vezes você é um bêbado ali no bar, às vezes você é uma pessoa desviada no caminho de Jesus. E interessante é que quando alguém vai lá falar de Jesus para você, aí o cara fala assim, rapaz, você está perdendo tempo falando de Jesus para ele, mas só precisa de médicos enfermos. Você está entendendo como é que é? Por quê? Aí, quando Jesus diz que vai posar na casa de Zaqueu, acredito eu que começa a fofoca. Olha o que Jesus vai fazer, vai posar na casa daquele ali, ó. Vai posar na casa daquele ali, ó. Olha lá, Jesus vai posar na casa daquele ali. Acredito eu que quando Jesus ele te chamou para um chamado pastoral, eu acredito que alguém falou assim, Joel, sabe aquele ali? Eu acredito que quando Deus te chamou para um tete-a-tete com ele, você está entendendo? Alguém falou, Douglas, aquele ali? Mas olha só, não esquenta a cabeça não, porque quem justifica é Jesus, ele que sabe. A Bíblia fala que deleita-te no Senhor, e ele concederá o propósito que deseja o teu coração. É isso aí. Olha só, permita-me mais uma conjectura.
Gente, olha só, eu sou pentecostal, eu faço um pouquinho de barulho, tá? Eu prego movimentado assim mesmo. É o jeito que Deus me usa. Deus dá uma ferramenta a cada um, tá? Permita-me mais uma conjectura. Uma vez o menino chega pro pai e fala assim, pai, qual o tamanho de Deus? Aí o pai fica sem resposta. Aí olha pro céu e fala, e vê um avião e fala assim, tá vendo meu filho, olha lá um avião. Aí olha só, aí agora pai, tá distante, é pequeno, né? Ele pega o garoto e leva no aeroporto, aí tem o outro posando. Ele fala, e aquele ali, meu filho? Pô, pai, é maior. Aí ele leva na frente e fala assim, e aquele ali um pouco maior. Quando chega lá tem um pousado, aí ele fala, pai, esse é grandão. Assim é Jesus nas nossas vidas. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente cresce, mas ele se apresenta maior pra gente. Você que escolhe o tamanho que você quer Jesus na sua vida. Você que escolhe, você que escolhe. Você que escolhe. Se você quer de longe ou quer de perto. Se você quer igual o Zaqueu ou se você quer o que só falar. Interessante é que exercício de fé. A cidade de Jericó, além dela ser propícia a receber milagres, entendeu como é que é? Porque teve outros milagres, e o tempo é curto, né? E eu não quero ser enfadonho. Mas olha só, estava propícia a receber milagre. Por quê? Porque é assim, e nós temos que ver como nós estamos hoje, nós estamos propícios a receber milagre. Porque Jesus ele passou operando. E muitas das vezes não adianta, sabe por quê? Porque você não quer que Jesus possa na sua casa. Não adianta, olha só, não adianta que você hoje não está propício a receber milagre. E Jesus ele vai perguntar, sabe por quê? Porque quando ele chega para Bartimeu, ele fala assim, o que queres que eu te faça? Jesus era comediante. Jesus sabia que ele não enxergava. Jesus era comediante por acaso? Não, sabe por quê? Porque é o seguinte, Jesus ele não faz nada forçado. A Bíblia fala assim, sua porta e rápido. Se você abrir, ele vai entrar, sem entender como é que é.